Bom, queridos alunos, vamos lá. A resolução de mais uma prova da ADM-TEC, da parte de informática. Essa prova foi para fiscal de obras da Prefeitura de Teotônio Vilela, em Alagoas, e ocorreu em 2019. A parte de informática estava junto com a parte de conhecimentos específicos para o fiscal. Se a gente observar, a prova quase toda ela vem mesclada em algumas alternativas, algumas questões, né? As afirmativas vêm mescladas com informática, com os conhecimentos específicos para a área. Vamos responder só as afirmativas de informática. Bom, vamos lá. Segunda questão. Leia as afirmativas a seguir. Afirmativa 2. Um erro bastante comum é tentar utilizar o Microsoft Excel para criar um banco de dados. Essa afirmativa está errada, porque o Excel é um programa também baseado em banco de dados. E o que seria um banco de dados? Banco de dados é um conjunto agrupado e organizado de arquivos e dados sobre uma empresa. O nosso gabarito aqui é a letra B. Por quê? Porque a afirmativa 1 está verdadeira, que é a parte de conhecimento específico para fiscal. Vamos a mais outra questão. Essa veio só a afirmativa da parte de informática. Leia as afirmativas a seguir. Os periféricos podem ser classificados como dispositivo de entrada somente. A gente tem que ter cuidado nessa palavra somente e na palavra apenas. Quase sempre, quando tem a palavra somente e a palavra apenas, a alternativa está errada. Por exemplo, essa daqui está errada. Por quê? Porque existem periféricos de entrada e de saída. Afirmativa 2. Teclado é a parte do computador que exibe informações do software em execução. Teclado é um periférico de entrada. Então, para exibir informações do software, para exibir informações do software, teria que ser um periférico de saída. No caso, seria o monitor, não o teclado. Então, essa também está errada. A nossa alternativa é a letra D. Vamos a mais outra questão. Leia as afirmativas a seguir. Os softwares são componentes que formam a parte física ou rígida do computador. Se a gente fizer uma analogia ao português, a gente poderia fazer o seguinte. O software seria um substantivo abstrato e o hardware seria um substantivo concreto. Desculpa. Então, o componente de parte física não é o software, seria o hardware. Essa afirmativa está errada. Afirmativa 2. No Microsoft Windows, o ponto final não pode ser utilizado em nomes de arquivo. Também está errada. Claro que o ponto final pode ser usado como nome de arquivo. A nossa alternativa aqui é a letra D. Vamos a mais outra questão. Questão 8ª. Leia as afirmativas a seguir. O comando Ctrl+X é usado para inserir uma quebra de página em um texto da Microsoft. Errado. O comando Ctrl+X é o comando de recortar. É bom ficar atento a esses comandos do Word, principalmente os mais usados. Ctrl+X, que é recortar, Ctrl+V, que é colar, Ctrl+C, que é copiar, e Ctrl+Z, que é desfazer.
Então, nossa alternativa aqui é a letra C. Por quê? No gabarito da parte específica, aqui é verdadeiro. E aqui da gente é falso. Vamos a mais outra questão. Questão 11ª. Leia as afirmativas a seguir. A afirmativa 2, que é a parte de informática. No Microsoft Windows, um arquivo enviado para a lixeira não pode ser restaurado. Falso. Claro que pode ser restaurado. À medida que você aperta delete no arquivo, numa pasta, numa música, num vídeo, ele vai para a pasta lixeira. Na pasta lixeira tem um comando de restaurar arquivo. E o arquivo é restaurado para onde ele estava antes de ser colocado na lixeira. Nossa alternativa aqui é letra B. Porque no gabarito da parte específica, a afirmativa 1 está verdadeira. Outra questão. 12ª. Leia as afirmativas a seguir. A função se do Excel calcula a média dos valores lógicos de uma sequência de texto. Falso. A função se é uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Então, ela não calcula a média. Nossa alternativa aqui é a letra C. No gabarito, na parte específica, é verdadeiro. Décima terceira questão. Leia as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A impressora é o principal dispositivo de entrada de dados em um computador pessoal. Falsa. A impressora é um periférico ou então dispositivo de saída e não dispositivo de entrada. Dispositivo de entrada é o teclado, é o mouse. A impressora e o monitor são dispositivos de saída. A nossa alternativa aqui é a letra D, porque na parte específica lá, aqui também, a afirmativa 2 também é falso. 14ª questão. Essa questão vem com as duas afirmativas só de informática. Vamos lá. Lê as afirmativas a seguir. Em um programa de e-mail, o campo cópia ou C maiúsculo, C minúsculo oculta todos os destinatários da mensagem. Falsa. Para ocultar, você vai lá no campo onde está escrito C, C minúsculo e O. Afirmativa 2. No Excel, a função LAP.alterar transforma um texto qualquer em um valor contábil. Falso também. Para converter um texto em valor, tem duas formas simples. A primeira, utilizando a função valor. A gente pode dar um exemplo assim. É igual a função valor, não é isso? De A1, sendo A1 com um valor qualquer em formato como texto. A outra alternativa, no caso, a outra fórmula, basta multiplicar por 1. Basta multiplicar a célula 1, vamos dizer, por 1. E aí ele transforma o texto
em um valor contábil. Nosso gabarito aqui é letra D. Opa. Vamos lá, a 15ª questão. Leia as afirmativas a seguir. O Microsoft, alternativa 1, afirmativa 1, afirmativa 2, é assunto específico para fiscais, né? Só tem a afirmativa 3, que é a parte de informática. O Microsoft Word não permite exportar, salvar como arquivos em formato rico-texto. Falso, ou falso não, verdadeiro. Está correto. Ela não permite. O que permite é .doc.docx. Quer dizer, essa afirmativa aqui é falsa, porque o RTEC é uma extensão de texto, e quando você vai no Microsoft Word ou no WordPad, que é outro programa que tem lá, mas o mais usado é o Microsoft Word, né? A planilha de texto. Você pode converter em texto, que pode ser aberto por ele ou por outro programa. Aqui, nosso gabarito é letra A, porque tanto A1 como A2 também está falso. Vamos à questão 16. Leia as afirmativas a seguir. No Microsoft Excel, a formatação condicional oculta tendências e padrões nos dados. Falso. Por quê? É um recurso que ajuda a analisar visualmente os dados realçados através de escalas de cores, barra de dados e ícones, o que facilita a interpretação do mesmo. Falso, não é isso? A afirmativa 2 é conhecimento específico. E vamos à afirmativa 3. O Microsoft Excel não permite aplicar cor ao plano de fundo das células para destacar. Falso. Claro que sim. Claro que o Excel permite você aplicar. Quando você bota na planilha lá, pode botar uma planilha de separar o título com o fundo de uma cor, ou o que tiver dentro da planilha de outra cor. Isso aí, claro que está falso. No gabarito lá, a parte específica estará verdadeira. Então nosso gabarito aqui é letra B. Bom, vamos chegando ao final aqui de mais uma prova respondida. É bom ficar atento a questões do Word, do Excel e do Windows. Sempre cai nessas provas da ADMTEC. Então eu aconselho agora nessa reta final o aluno dar uma atenção melhor para os comandos do Word, comandos do Excel e comandos do Windows. Até uma próxima prova.